Olá, está no ar mais um Cineclube Unifor. Hoje a gente vai debater um filme que discute uma questão séria da nossa sociedade, o suicídio. O filme é Cake, onde Jennifer Aniston interpreta uma mulher que sofre uma grande perda e passa a ter pensamentos que levam a tentativas de suicídio. O debate é importante. Confira. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. O Cineclube é uma atividade de extensão universitária que acontece toda quinta-feira durante o semestre letivo, sempre na sala A da videoteca da universidade, às 1h30 da tarde. A gente sempre traz filmes diferentes, temas diferentes, debates diferentes. Hoje a gente tem um prazer muito grande de ter uma sessão em parceria com o Instituto Pra Vida, o Instituto da UFC, que entrou em contato com a gente. Agradeço aqui o convite e a presença da Regislândia, que fez o contato. E a gente está aqui para falar o mês de prevenção ao suicídio, e o Pra Vida veio sugerir essa programação. A gente assistiu o filme Cake e estamos aqui para conversar com dois psicólogos, o Leonardo Martins e a Isabelle Assunção. O Leonardo é do Pra Vida, e a Isabelle do Instituto Biadotes. Eu agradeço muito a presença, agradeço a presença de todos e a gente vai conversar. Peço para vocês, como a gente sempre faz, deixar vocês bem à vontade para falar das impressões a partir do filme e do projeto, enfim. A gente acabou assistindo um pouco sobre a Cake, Eu já assisti esse filme da Cake hoje 3 vezes e cada vez que eu assisto eu vejo um novo fator para a gente comentar. Acho que no filme a gente pode comentar várias áreas assim envolvendo o tema suicídio. Desde a forma que os terceiros veem o suicídio, que é o que a gente vê inicialmente, quando estão comentando sobre uma pessoa que cometeu suicídio, que é bem complicado quando a gente traz o suicídio. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir a palavra, não comentam. Eu comparo muito a mesma coisa que acontece quando a gente fala sobre a morte, quando a gente fala sobre o luto. Muitas pessoas, acho que umas pessoas mais velhas nunca escutaram dos pais, às vezes, comentando sobre alguma morte de alguém, algum familiar. E é um tema super difícil de falar. E quando envolve uma pessoa que tirou a sua própria vida, então já aumenta mais, já potencializa mais esse tema, E outra coisa, outros temas também que a gente acaba discutindo com a Cake, os fatores de risco. O que a gente encontra na vida da Cake que a gente poderia dizer que ela tinha algum fator de risco para cometer o suicídio? Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que a gente consegue ver todas as fases do luto. Até fiquei imaginando se o roteirista, ele estudou bastante sobre a questão do luto, porque as fases que foram descritas pela Kübler-Ross, que é a psiquiatra que ela estudou muito a questão do luto e tal, elas estão bem visíveis no filme. A gente consegue perceber cada fase dessa. Você pode falar um pouquinho? Desde a negação, Mapear um pouquinho nesse caminho? A negação, tem a questão da barganha, tem a questão da raiva, tem a tristeza, a depressão e tem a aceitação. Isso. E a negação a gente percebe quando ela não quer se livrar dos brinquedos, ou aquele quarto não existe mais, quer o quarto da criança. Quando tira a imagem, a foto deles dois. Isso é a parte da negação, onde ela esconde totalmente, A raiva já está bem assim, presente, porque ela tanto passa boa parte do filme mostrando essa raiva, como o filme já começa te jogando ela numa situação em que ela está descarregando essa raiva lá no grupo de apoio que ela está participando, E é para todas as pessoas que geram em torno dela, Desde o marido, onde ela não conseguiu de forma alguma conviver com isso, e eu acho que também está ligado à questão que o marido lembra do filho, A lembrança do filho, caso eles viveram muito tempo juntos. E aí era uma forma de tirar, se esquivar, fugir dessa situação, era tirando esse marido de perto para tentar esquecer o mais rápido possível. Eu queria também convidar vocês a falar um pouco da experiência de vocês, A gente sempre tenta falar a partir do filme, não só sobre o filme, Então, o que o filme pode nos... Então, eu acho, assim, fundamental nós estarmos aqui falando sobre a questão do suicídio, porque é um problema que é muito velado e a gente sabe que é uma questão de saúde pública. No Ceará, a taxa de suicídio é maior do que a média nacional.
Então, vocês imaginem só, comparar o Ceará com o Brasil. Se a gente comparar com outros estados, nós só perdemos para São Paulo, por questões populacionais. Então, assim, é um problema muito sério. E isso é com os dados que temos que estão totalmente ultrapassados. São dados epidemiológicos que estão desatualizados porque existe uma dificuldade muito grande na notificação do suicídio. Então, nós não sabemos exatamente quantas pessoas se matam, como elas fazem isso, qual é a faixa etária dessas pessoas. Nós temos uma ideia, né, que às vezes até se distancia um pouco da realidade. E aí precisa ter um olhar mais atento e mais efetivo do poder público em cima disso, para a gente poder tentar mudar um pouco essa realidade. Tem uma ideia de por que esses números estão altos? Muitos problemas sociais a gente vive, né? Os fatores estão sempre relacionados. Tem o individual, a sociedade, cultural, religião, tem muitas coisas relacionadas a isso. Hoje em dia, por exemplo, um dos fatores também tem relacionado ao desemprego, à qualidade socioeconômica, tem muitas coisas assim relacionadas. Hoje em dia, a sociedade cobra da gente coisas que às vezes a gente não consegue. E muitas pessoas que não estão preparadas para dizer que eu não consigo, que eu não sou capaz, não sabem outras formas não tem esse repertório de o que eu vou fazer se essa sociedade está me pedindo isso e eu não consigo. Essa ideia da performance, né? A sociedade da performance. Bem, pessoal, meu nome é Paulo. Devo agradecer pela oportunidade, primeira vez que venho aqui, né? Estou achando bastante interessante, inclusive até ousada a iniciativa que o suicídio poderia estar descolado da depressão. Eu imagino que não está, eu penso que não está, entendeu? Porque aí seria o caso de se tratar um momento anterior, que é o da depressão, que geralmente descarrega no suicídio. Algumas vezes descarrega, perigosamente descarrega. É isso. A sua pergunta é muito pertinente. Eu vou te responder da seguinte forma. Uma pessoa depressiva, ela pode vir a tentar o suicídio, mas não necessariamente. E uma pessoa que tentou o suicídio não necessariamente é depressiva. A gente sabe, por questões estatísticas, que 90% das pessoas que tentam suicídio, elas têm algum tipo de transtorno mental. Dentro desses transtornos está a depressão. Mas a depressão nem sempre é o principal. Essa taxa ela vai variar de local para local. Outros transtornos, como por exemplo, transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar, são bem frequentes as tentativas. Então, nem sempre a pessoa que tenta é depressiva. Acho bom lembrar, por exemplo, ela citou questões econômicas, aspectos econômicos. Na crise de 29, quando a Bolsa despencou, as pessoas também, né, despencavam, começaram a pular dos prédios. Não era depressão, era a incapacidade de se sustentar economicamente. Eu sou Márcio, também é a primeira vez que eu venho no Cineclube e a segunda vez que eu assisto o filme, né? E sempre achei muito estranho o nome do filme, Cake, né? Bolo, ser ligado ao tema do suicídio. Aí hoje eu percebi um pouco do simbolismo. Eu acho que talvez o bolo, a torta, né? Principalmente a de aniversário, significaria... se você tivesse a oportunidade de fazer um único pedido, qual seria? Qual seria o pedido, então, da personagem, né? Em relação, talvez, poderia... que o acidente que tirou a vida do filho dela e deixou ela machucada não ter acontecido, né? Por isso que isso vem tanto a personagem que já cometeu suicídio entregar a ela. Eu tinha até comentado com outra psicóloga a questão do bolo, quando ela traz, e é a Nina que traz o bolo. São 3 bolos, né? na verdade, né? Tem 3 bolos na história. Isso. E o bolo final, né? Às vezes eu acho que, naquele momento eu pensei que será que ela estava parabenizando a ela por ter tentado o suicídio?
E o desejo, quando tu fala qual o desejo, eu acho que o desejo dela é ter uma razão para viver. E eu acho que no final, quando ela se levanta e ela olha para frente, é como se ela tivesse encontrado uma razão para ela continuar. E isso a gente até reconhece antes da tentativa, através dos remédios, quando ela se arruma, ela arruma o cabelo diferente, não é? Ela vai pro túmulo, né? E onde ela nunca tinha visitado. Ela tem coragem de ir ao quarto. Então ela ali, ela começa, quando eu digo que ela começa a xingar, ela quer que a Nina se afaste dela, eu imaginei que essa é a tentativa de afastar o pensamento, a ideação suicida, entendeu? Que ali ela não quer mais ver ela, que vai tirar ela do caminho dela. E às vezes, naquele momento, eu acho que ela estava procurando uma razão para continuar, modificar, ser diferente. Quer comentar o bolo também? Coisa do bolo. Então, assim, na verdade, eu quero comentar essa questão da suicidalidade, né? Que são os comportamentos, pensamentos relacionados ao suicídio. No caso dela, ela não queria morrer, só que o sofrimento que ela estava passando era muito intenso. Porque não era só um sofrimento emocional, tinha um sofrimento físico ali. Isso está muito claro, né? A interpretação que ela faz é dor o tempo inteiro, né? E a gente não tem ideia do que é isso, né? Esse aqui é um problema para você julgar. Você não sabe o que é acordar todo dia com dor física. Né? A dor física constante, ela estressa o organismo. Nós que temos essa autoconsciência das coisas, isso para a gente é pior. Quando a gente trabalha em laboratório com animais e a gente vai estudar isso aí, a gente percebe o comportamento do animal, mas num ser humano que tem essa percepção de si, é muito pior. Então o ser humano ele tem essa condição de pensar assim, não, eu quero acabar com isso, então eu quero acabar com esse sofrimento, e aí atenta contra a própria vida. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que isso é um momento transitório. Quem tenta se matar está muito nessa ambivalência. A pessoa não quer morrer de verdade. Ela quer resolver alguma coisa que está incomodando muito, que ela não consegue vislumbrar uma saída, que ela não consegue sair daquele sofrimento. Então, assim, o suicídio ele vem como uma forma de resolver, mas ela não quer, de fato, tirar a própria vida. Tanto que a ambivalência, vocês percebem que ela está sempre presente. Eu queria falar um pouquinho sobre a história do bolo primeiro, né? Depois voltar para cá. É curioso, como o filme é sempre fantástico porque é polissêmico, né? Cada um vê uma coisa. Eu também estava de olho nesse bolo, né? O título do filme, Cake, e bolo, que bolo é esse? E o bolo, lá pelas tantas, aparece. O que me chamou a atenção no bolo, principalmente? Essa ideia de que um bolo de aniversário, principalmente, não é uma coisa que você faz para você, né? É uma coisa que você faz para o outro. E me veio muito presente essa ideia de um certo laço social, né? De uma certa solidariedade, de você, né? Dos sobreviventes, digamos assim, né? Cozinharem uns para os outros, fazerem bolo uns para os outros. O primeiro bolo vem da menina, da carona, né? Ela pega uma moça de carona e a moça, em princípio, se aproveitou dela, né? Mas deixou um bolo lá, quer dizer, né? Deu deixou um regalo, um presente. E esse bolo vai aparecendo de novo. E depois a própria suicida, a própria, né, morta, enfim, aparece lá e dá um bolo, e ela, por sua vez, também entrega esse bolo, passa o bolo adiante. Eu queria provocar vocês no seguinte sentido, né? Essa ideia do suicídio, que é realmente um ato assustador para a gente, que fica de fora observando, né? Você começou a falar por aí, eu acho que esse é o tema mesmo, né? Essa ideia de uma certa orfandade, né? Que o suicida deixa os sobreviventes, né? A fala muito forte, eu acho, é do marido, né? Se você pudesse dizer alguma coisa para sua mulher, o que você diria? Ele diz, o que eu diria para minha linda mulher? Né? Que raiva, né? Que ódio, como é que você fez isso? Não com você, mas como é que você faz isso com a gente? E, no entanto, essa história do ser humano de ser um ser consciente, dotado de razão. E, nesse sentido, a provocação é, se há um desejo, você diz que não há o desejo de acabar com a vida, né? Assim, que esse não é o desejo autêntico. Mas se há esse ato, isso não tem que ser respeitado, assim, né? O desejo de morte, né? Do suicida não tem que ser respeitado. Assim, nesses anos todos que eu estudo, eu nunca vi uma pessoa
que esteja bem com a família, que esteja bem financeiramente, que esteja bem satisfeito no trabalho, querer morrer. Então, acho que reflete muito a angústia do ser humano em relação a algum aspecto que ele não consegue dar conta. E aí o suicídio vem como essa possível solução a isso. Eu já achei interessante tu falar, porque às vezes no começo, quando comecei a estudar suicídio, no começo da faculdade, eu tinha um professor que discutia sobre isso, sobre esse tema da gente deixar aquela pessoa se suicidar, já que é um desejo dela, ou não. Era esse dilema moral. É a mesma coisa como se fossem outros dilemas, como o aborto, ser contra ou a favor. E é muito próximo da questão da eutanásia, né? Isso, eutanásia. Que é um suicídio, né, que tem que ser levado em consideração. Isso. Meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira, né? Trabalho atualmente no CAPS AD, da Regional 6. Eu também passei por um momento desse na minha família. Meu pai se suicidou com 49 anos, em 2001. Né? Na época eu ainda não era formada e da mesma forma que ela falou, né, que a sobrinha ninguém esperava isso também do meu pai, né? Ele era uma pessoa muito extrovertida, muito, sabe, ninguém esperava mesmo. Só que aconteceu um luto, né? A minha irmã morreu há uns 10 anos antes dele cometer o suicídio. Na época ela tinha 4 anos, eu era mais velha, e eu acho, hoje eu entendo, né, estudando, que ele nunca aceitou essa morte. Eu queria que vocês aprofundassem mais isso, né, a questão do luto, né. Dia 1º eu fui pro Cine Benfica, né, que passou o filme O Limite do Silêncio, e teve uma discussão depois, e a psicóloga falou que o luto de pai para filho não se fecha. Luto de filhos não se fecha, nunca se fecha. Ou seja, os pais nunca aceitam, né? Nunca vai aceitar a morte de um filho, né? Será se esse foi o motivo maior que ele fez isso, né? Que ele não, porque assim, no dia que ele cometeu, ele estava num churrasco horas antes, e ele saiu desse churrasco e disse: eu vou me encontrar com a minha filha. E ele morava no interior e eu morava aqui em Fortaleza. E todo mundo pensava que era comigo que ele ia se encontrar, que era a única filha viva, né? Só que não, na cabeça dele era a filha que já tinha morrido. Algumas pessoas, elas conseguem guardar muito. Eu tenho uma amiga que, se você for em qualquer rede social dela, você vai ver a pessoa mais alegre do mundo. É foto de praia, é foto em vários locais, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre maquiada, muito bonita. Ela sofre de depressão moderada e já tentou se matar e já ligou para mim dizendo que ia se matar. Então, assim, a gente não sabe o que passa dentro da pessoa. Muitos casos de suicídio que as pessoas não conseguem identificar uma causa, provavelmente, muito provavelmente, essa pessoa sofria de algum transtorno não diagnosticado. Recentemente, no consultório, com alguns pacientes novos, eu percebi no relato desses pacientes que eram todas mulheres, né? E os companheiros, maridos, namorados, por coincidência, eram portadores de transtorno afetivo bipolar não diagnosticado. Ou seja, elas não entendiam por que é que eles se comportavam daquela forma. E, na verdade, é porque achava que o comportamento dele é o jeito dele. A gente tem muita tendência a ver isso aí, a olhar para o comportamento que às vezes destoa, às vezes é um comportamento de risco, às vezes é um comportamento estranho, e a gente acha, não, é o jeito da pessoa. E, na verdade, são indícios de alguma coisa que precisa ser investigada. Pode não ser nada? Pode, mas pode ser uma patologia. Então, o diálogo é o melhor veículo. Eu sou Luciana, sou trabalhadora do Lado de Clara. E, assim, eu gostaria de saber de vocês, porque, assim, eu estou passando por uma fase delicada, né? Que eu tenho uma amiga que ela já tentou o suicídio 5 vezes. A última vez, a 5ª vez, eu cheguei aí no hospital e tudo, né? Foi por ingerir medicamentos, né?
E eu cheguei no hospital e tudo, e de uma certa forma, assim, eu tinha contato com a família, e a família me isolou ao saber que eu sou espírita. Eu via nítida a vontade de, como foi dito aqui, não é a vontade de morrer, é simplesmente de sair daquele estágio de dor. Né? Aquele estado de dor. E aí a pessoa que é muito controlada, é vigiada 24 horas, porque as pessoas já ficam com medo que ela cometa novamente. E ela já está planejando novamente. Né? E aí eu fiquei assim um pouco sem saber o que dizer, né, para ela. Então, assim, eu queria saber de vocês como se procederia assim, a melhor forma de ajudar uma pessoa que está passando por uma situação dessa. Assim, vou te dar alguns dados, certo? Quando a gente fala em tentativa de suicídio, os homens, eles tentam menos, morrem mais. Por quê? Porque eles utilizam meios mais letais, mais violentos. Enquanto as mulheres, elas tentam mais e morrem menos, que elas utilizam meios menos letais. Então, assim, nesse caso, só medicação não é o suficiente. É preciso fazer um trabalho de psicoterapia para que possa dar suporte emocional para ela. É uma coisa que alguns pacientes têm resistência. Nem todo mundo adere à psicoterapia, nem todo mundo adere ao tratamento farmacológico. E aí é preciso um trabalho com a família, para que a família vá sensibilizando o paciente da importância disso. Eu queria engatilhar aqui uma última questão, para a gente fechar, né, vocês comentarem, que é sobre como é que vocês veem o papel do psicólogo mesmo. É com otimismo? Vocês acham que todo potencial suicida pode ser recuperado, pode ser resgatado? Enfim, se esse é o termo, né? Nós trabalhamos para promover a vida. Então, a gente tem sempre que acreditar que aquilo ali vai dar certo. Nem sempre dá certo. Por uma série de fatores. Nós estamos limitados dentro da nossa profissão. Então, existe um ponto até onde eu posso ir. Além dali, são os familiares, são as pessoas que estão mais próximas. Então, nós temos um limite profissional. Eu não posso ultrapassar esse limite. Um paciente me liga, e isso já aconteceu comigo várias vezes, o paciente me liga dizendo que vai se matar. Eu não tenho como ir até onde ele está, mas eu posso ouvi-lo naquele momento. Eu posso parar o que eu estou fazendo, ouvir a queixa dele e tentar dizer alguma coisa. Se vai surtir efeito ou não, eu não tenho como prever, eu não tenho como saber. Comigo até hoje sempre deu certo, mas a gente não tem como prever o resultado. A gente utiliza várias técnicas e vários mecanismos para fazer com que a coisa funcione. Uma delas é a questão da aliança terapêutica, né? Que quando ela é bem forte, quando ela é fortalecida, você faz contratos com o seu paciente que está com ideação suicida e você diz, olha, você não pode se matar agora, você tem que pelo menos deixar a gente conversar com calma mais uma vez, para a gente ver se realmente esse é o caminho e tal. Então, assim, você vai fazendo esses acordos e quando é bem feito, vai funcionando. A pessoa volta para a sessão e aí ela desabafa e aí ela vê que, na verdade, aquilo foi um momento. E é o que eu percebo muito na clínica e é o que está também na literatura. Trabalho muito pesado, né? De uma responsabilidade muito não é grande. simples. Eu sou Lidinalva, né? E com relação a esse tema, o suicídio, e a postura do psicólogo frente à ética, né? E ao sigilo, eu gostaria assim, que fosse falado um pouco mais sobre essa questão de... Você falou também da questão da aliança, né, que você faz com o seu cliente, seu paciente, e aí, nesse caso em que ele está ali com um vínculo com você e que já sabe que você não vai comentar, falar nada que esteja, que foi dito ali naquele local, no consultório, e com relação a esse momento de ideação, até mesmo por prevenção, o que é que se pode fazer, o que é que a ética pode, que suporte
né? Pode dizer assim, eu vou quebrar esse sigilo, o que é que eu vou fazer em relação para preservar a vida dessa pessoa que está com essa ideação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver as questões subjetivas desse sujeito, né? Então, assim, continua sendo um impasse, mas para esclarecer e para conduzir melhor nossa postura como psicólogo, trazer o que a ética fala a respeito desse assunto. Obrigada. Então, na verdade, assim, tudo que é conversado com o paciente é sigiloso. Entretanto, pacientes que têm ideação suicida, que você sabe que ele tem uma ideação ou que ele tem um planejamento, você começa a trabalhar isso com o paciente. Então, você deixa claro para o paciente que tudo que você conversa com ele fica entre vocês dois. Entretanto, situações em que ele possa colocar em risco a integridade física dele ou de terceiros, aí nesses casos específicos, o psicólogo ele não só pode, como ele deve, né, ele é obrigado a comunicar ou aos parentes ou a alguma autoridade. Por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa e ela diz assim, olha, eu vou entrar naquele shopping e vou matar uma galera lá. Você não vai ficar calado. Ele pode estar falando da boca para fora? Pode, mas você vai apostar nisso? Não. Então você comunica às autoridades. Olha, eu atendi um paciente, ele é assim, você não vai falar do paciente, da intimidade do paciente, mas você vai dizer, olha, ele é um paciente que ele tem um quadro tal. Então ele pode fazer tal coisa, tal dia. Você vai deixar claro. No caso do paciente suicida, você entra em contato com a família e você deixa claro para o paciente, olha, se você tentar se matar, eu vou ser obrigado a falar para a sua família, olha, como você está pensando, que você disse, já comprou chumbinho, está guardado, e eu já passei N vezes por essa situação enquanto profissional, do paciente dizer, olha, eu já comprei o chumbinho, está lá guardado. Aí eu disse, ok, mas aí agora que você me contou isso, eu vou ter que contar para a sua família, porque o meu trabalho é de proteger a sua integridade física, é de proteger a sua vida. Então, como você não está podendo tomar essas decisões por si mesmo e está buscando esse caminho de autoagressão, então eu tenho que comunicar à sua família para que ela possa cuidar de você melhor. Então, nesse caso, o psicólogo ele deve fazer isso, deve comunicar. Perfeito. Muito bem, muitas questões. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas acho que saímos daqui todos, né, fervilhando de questões. É um assunto muito rico, né? Um assunto muito rico, mais uma vez, né? O Cineclube não tem medo de polêmica. Estamos aqui para falar do que não se quer falar por aí, né? Foi bem lembrado aqui como é importante discutir esse tema. Queria agradecer de novo o Pra Vida, né? Vida Longa, o projeto. Então, o Pra Vida, ele é um programa ligado à Universidade Federal do Ceará, que funciona todas as quintas-feiras, né, no período da tarde, lá no Hospital Universitário, que os alunos eles vão estar atendendo pessoas com essa problemática. Muito bem. Querendo voltar a discutir, né, estamos abertos aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Leonardo. Obrigado, gente. Curtiu o debate? Se curtiu, vem participar com a gente. As gravações do Cineclube rolam todas as quintas na Sala A da Videoteca da Unifor, a partir de 1h30 da tarde. Você também pode assistir o Cineclube no nosso canal no YouTube e no portal da Unifor. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Até mais!